E se eu te disser que existe um objeto tão poderoso que derrotou exércitos inteiros, fez muralhas desabarem, e ninguém, absolutamente ninguém, sabe onde ele está há mais de 2.500 anos? A Arca da Aliança desapareceu da história, mas os sinais do que aconteceu com ela estão espalhados pela Bíblia. E hoje, você vai descobrir a verdade. Bem-vindo ao O Código da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um dos maiores mistérios da história bíblica e da arqueologia mundial. A Arca da Aliança não era apenas uma caixa de ouro. Ela representava a própria presença de Deus entre o povo de Israel. Dentro dela estavam as tábuas dos 10 mandamentos, escritas pelo dedo de Deus no Monte Sinai. Êxodo capítulo 25, versículo 22 diz: Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Mas um dia, ela simplesmente desapareceu. Nenhuma pista, nenhum registro claro. E até hoje, arqueólogos, teólogos e aventureiros procuram por ela. Será que ela foi destruída, escondida, ou estaria em algum lugar esperando para ser encontrada? Vamos descobrir juntos. Antes de entendermos onde ela está, precisamos compreender por que ela era tão importante. A arca foi construída por ordem direta de Deus a Moisés. Êxodo capítulo 25, versículos 10 e 11 descreve cada detalhe. Farão uma arca de madeira de acácia e a cobrirás de ouro puro. Ela media aproximadamente 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Coberta de ouro puro, com 2 querubins no topo. Mas o que a tornava única era o que estava dentro dela. As tábuas dos 10 mandamentos, o maná que alimentou Israel no deserto, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 4. E a vara de Arão que floresceu, mencionada em Números capítulo 17, versículo 10. Essa arca não era decoração. 1 Samuel capítulo 4. Conta como ela foi levada para a batalha contra os filisteus, e mesmo quando Israel perdeu, os filisteus não conseguiram mantê-la. Pragas e tumores caíram sobre eles. Mas espera, se ela era tão poderosa, como simplesmente desapareceu da história, aqui está o problema. A Bíblia simplesmente para de mencionar a arca. A última vez que temos certeza de sua localização foi durante o reinado de Salomão. Segundo Crônicas capítulo 5, versículos 7 e 8 descreve: Os sacerdotes introduziram a Arca da Aliança do Senhor no seu lugar, no Santo dos Santos. Ela ficava no lugar mais sagrado do Templo de Salomão. Mas depois disso, silêncio. Em 2 Reis capítulo 25, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, em 586 a.C., e destrói o templo, a Bíblia lista tudo que foi levado para a Babilônia: ouro, prata, utensílios sagrados, mas a arca não é mencionada. Isso significa que ela já havia desaparecido antes da destruição do templo. Mas para onde? Existem várias teorias fascinantes, e algumas têm base bíblica real. Primeira teoria: escondida em Jerusalém. Segundo Macabeus, capítulo 2, versículos 4 e 5, um livro deuterocanônico, afirma que o profeta Jeremias escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, e que permanecerá oculta até que Deus reúna seu povo novamente. Arqueólogos já exploraram túneis secretos sob o monte do templo. Seria possível que ela esteja ali, em alguma câmara secreta inexplorada? Segunda teoria: levada para a Etiópia. Uma tradição etíope milenar afirma que a arca está guardada na igreja de Santa Maria de Sião, em Axum. Eles dizem que Menelik I, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, a levou para lá. Curiosamente, 1 Reis capítulo 10 confirma a visita da rainha de Sabá a Salomão. Seria possível? Terceira teoria: destruída na invasão. Alguns estudiosos acreditam que ela foi simplesmente destruída quando os babilônios invadiram. Mas por que a Bíblia não mencionaria a destruição do objeto mais sagrado de Israel? Mas existe uma pista bíblica que todos ignoram. Jeremias capítulo 3, versículo 16, contém uma profecia impressionante. Naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente. Não se lembrarão dela,
nem dela sentirão falta. Não será reconstruída. Percebeu? Deus está dizendo que chegará um tempo em que a arca não será mais necessária. Por quê? Porque Jesus Cristo se tornaria o novo propiciatório. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12 explica: Cristo entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A arca apontava para Jesus. O sangue aspergido sobre o propiciatório era sombra do sangue de Cristo. As tábuas da lei dentro dela mostram que Jesus guardou perfeitamente a lei. Mas antes de eu te mostrar a conclusão mais impactante disso tudo, eu quero saber: onde você acha que a arca está? Escondida em Jerusalém? Na Etiópia? Foi destruída? Ou em outro lugar? Deixa aqui nos comentários qual teoria faz mais sentido para você. E se você está gostando desse conteúdo, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem mistérios bíblicos incríveis aqui. E agora, a conclusão que vai mudar sua perspectiva. Então, onde está a Arca da Aliança hoje? A verdade é que talvez não seja tão importante encontrá-la fisicamente. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 11, versículo 19, nos dá uma visão incrível. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e a Arca da Aliança foi vista no seu santuário. A verdadeira arca está no céu. A que estava na terra era apenas uma cópia do modelo celestial, como Hebreus capítulo 8, versículo 5 confirma. Mas existe algo ainda mais profundo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz: Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Se a arca representava a presença de Deus, hoje, através de Jesus, você se torna o templo onde Deus habita. A presença que estava limitada a uma caixa de ouro no Santo dos Santos, agora pode habitar em você. Então talvez o mistério da arca desaparecida seja a maneira de Deus nos ensinar que Ele não quer mais habitar em objetos. Ele quer habitar em corações. Esse foi o enigma da Arca da Aliança. Um mistério arqueológico, mas acima de tudo, uma revelação espiritual. Se você quiser se aprofundar mais em mistérios bíblicos, assiste o próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. E não esquece, deixa seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora esses mistérios. Esse é o Código da Bíblia, e a gente se vê no próximo vídeo.